Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Ouvindo um Bom Livro. Meu nome é Aline e no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito pelo autor Wallace de Walter. Vamos analisar juntos o 13º, 14º e o 15º capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 13. Entre no negócio certo. O sucesso em qualquer tipo de atividade depende, entre outros fatores, de um estado bastante desenvolvido das faculdades exigidas por essa atividade por parte de quem a desempenha. Sem um bom conhecimento de música, ninguém pode ser um bom professor dessa matéria. Sem uma boa habilidade mecânica, ninguém pode ter sucesso nas profissões mecânicas. Sem tato e habilidade comercial, ninguém pode ter sucesso no comércio ou na indústria. Porém, o fato de ter bem desenvolvidas as faculdades exigidas por determinada atividade não garante o enriquecimento de ninguém. Existem músicos com talentos notáveis que continuam pobres. Existem ferreiros, carpinteiros e assim por diante, com excelentes habilidades mecânicas, que nunca ficam ricos. E existem comerciantes que, com talento para fazer negócios, fracassam na vida. As faculdades ou habilidades são instrumentos, e é essencial ter bons instrumentos, mas é essencial também que sejam usados do modo certo. O homem pode apanhar uma serra afiada, um esquadro, uma boa plana e outros instrumentos e fazer um belo artigo de decoração. Outro homem pode usar os mesmos instrumentos e começar a trabalhar numa réplica do objeto, mas a sua produção ser um fracasso. Ou seja, ele não sabe usar bons instrumentos do modo certo. As várias faculdades de sua mente são os instrumentos com os quais você deve trabalhar para enriquecer. Será mais fácil ter sucesso se escolher uma atividade para a qual pode contar com esses instrumentos mentais. Em linhas gerais, você terá mais sucesso numa atividade que faça uso de suas melhores e mais fortes habilidades, a atividade para a qual estar mais bem preparado. Porém, existem limitações para essa afirmação. Nenhum homem deve considerar sua vocação como algo irremediavelmente fixo por suas tendências inatas. Você pode ficar rico em qualquer atividade, pois, se não possui o talento para ela, pode desenvolvê-lo. Isso significa que deve criar seus instrumentos à medida que eles se tornam necessários, em vez de limitar-se ao uso dos que lhe foram dados ao nascer. Será mais fácil para você ser bem-sucedido numa atividade para a qual já possui os talentos necessários, num bom estado de desenvolvimento. Mas você pode ter sucesso em qualquer atividade, pois tem condições de desenvolver qualquer talento rudimentar. E você possui os rudimentos de todos os talentos possíveis. Você enriquecerá com mais facilidade no que se refere ao esforço, se fizer aquilo para o qual é mais bem dotado, mas pode enriquecer satisfatoriamente se fizer o que quer fazer. Fazer o que se quer representa a vida, e não há satisfação verdadeira em viver quando somos levados a fazer sempre algo de que não gostamos e nunca fazer o que queremos. E é certo que você pode fazer o que quer. O desejo de fazer determinada coisa é uma prova de que você tem poder para fazê-la. O desejo é uma manifestação do poder. O desejo de tocar música é o poder de tocar música em busca de expressão e desenvolvimento.
O desejo de inventar instrumentos mecânicos é o talento mecânico em busca de expressão e desenvolvimento. Onde não existe o poder desenvolvido ou subdesenvolvido de fazer algo, nunca existe o desejo de fazer esse algo. E onde existe o forte desejo de fazer alguma coisa, certamente existe um forte poder de fazer essa coisa. É um poder que só tem de ser desenvolvido e aplicado do modo certo. Quando você for indiferente, o melhor é escolher uma atividade para a qual tenha o talento mais desenvolvido. Mas se você tem um forte desejo de se dedicar a uma determinada linha de trabalho, deve tê-la em mente como seu objetivo final. Você pode fazer o que deseja, e é o seu direito e privilégio seguir a atividade ou vocação que mais lhe agrada. Não é obrigado a fazer o que não quer e não deve fazer, exceto como um meio de chegar à atividade que deseja realizar. Se consequências de erros passados o colocaram numa atividade ou num ambiente indesejável, você será obrigada a executar, durante algum tempo, tarefas que não quer, mas é possível tornar esse trabalho agradável, pensando que é um meio de conseguir realizar o que deseja. Se acha que não está na profissão certa, não se precipite em busca de outra. Geralmente, o melhor meio de mudar de atividade ou de ambiente é o crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança repentina e radical, se parecer a oportunidade e você tiver a certeza, depois de cuidadosa consideração, de que é a chance ideal. Mas jamais tome uma decisão repentina e radical quando vier dúvidas a respeito do que vai fazer. O plano criativo nunca tem pressa e não se ressente de falta de oportunidades. Quando você abandonar a mente competitiva, entenderá que nunca tem de agir de modo precipitado. Ninguém vai chegar primeiro à coisa que você quer. Há bastante para todos. Se um lugar foi tomado, outro melhor se abrirá para você, um pouco mais adiante. Você tem muito tempo. Em caso de dúvida, espere. Retome a contemplação da imagem criada pelos seus pensamentos. Aumente e reforce a sua fé e o seu propósito. E, acima de tudo, nos momentos de dúvida e de indecisão, cultive a gratidão. 1 ou 2 dias gastos na contemplação da imagem do que você deseja e em sincero agradecimento por aquilo que vai receber, levarão a sua mente para tão perto do Supremo que, quando tomar a sua decisão, não cometerá erro algum. Existe uma mente que conhece tudo o que pode ser conhecido, e você pode entrar em união completa com ela, por meio da fé e do propósito de melhorar sua vida, se a gratidão for sincera. Os erros resultam da ação precipitada, ou realizada com dúvida ou medo, ou ainda quando nos esquecemos do motivo certo, que é mais vida para tudo e menos vidas para nada. Quando você agir do modo certo, oportunidades em número cada vez maior virão ao seu encontro. E você tem que ser muito firme em sua fé e em seu propósito de manter sua mente em contato íntimo com a mente total, por meio da gratidão reverente. Faça todo o possível, de modo mais perfeito todos os dias, mas sem pressa, sem preocupação e sem medo. Vá tão depressa quanto pode, mas jamais se precipite. Lembre-se de que no momento em que você começa a se apressar, deixa de ser criador para se tornar competidor, descendo assim novamente para o plano antigo. Sempre que perceber que está agindo no modo precipitado, pare imediatamente. Volte a atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e comece a agradecer o que vai receber.
O exercício da gratidão invariavelmente reforça a sua fé e renova o seu propósito. Capítulo número 14. Impressão de ampliação ou crescimento. Quer você mude de atividade ou não, suas ações no presente devem ser direcionadas à atividade a que se dedica agora. Você pode entrar para a atividade que deseja, fazendo uso construtivo daquela que desempenha agora e trabalhando do modo certo. E se a sua atividade consiste em lidar com outras pessoas, seja pessoalmente ou por correspondência, o pensamento-chave de todos os seus esforços deve ser o de transmitir às mentes dessas pessoas a impressão de ampliação, crescimento ou aumento. Ampliação é o que todos os homens procuram e é o incentivo da inteligência informe dentro deles, em busca de expressão completa. O desejo de ampliação é inerente a toda a natureza. É o impulso fundamental do universo. Todas as atividades humanas baseiam-se no desejo de ampliação. As pessoas procuram mais alimento, mais roupas, abrigos melhores, mais luxo, mais beleza, mais conhecimento, mais prazer, ampliação em alguma coisa, mais vida. Todas as coisas vivas estão sujeitas a essa necessidade de crescimento contínuo. Onde cessa o crescimento, a dissolução e a morte instalam-se de imediato. O homem instintivamente sabe disso. Portanto, está sempre em busca de mais. Essa lei do crescimento perpétuo foi exposta por Jesus na parábola dos talentos. Só os que ganham mais guardam alguma coisa. Daquele que nada tem, será tomado até aquilo que ele tem. O desejo normal de aumento da riqueza não é um mal e nem um pecado. É simplesmente o desejo de mais vida abundante, uma aspiração. E por ser o instinto mais profundo de suas naturezas, todos os homens são atraídos para aquele que pode lhes dar mais meios de vida. Se você agir do modo certo, como descrito nas páginas anteriores, estará conquistando um crescimento constante para si mesmo e estará espalhando esse crescimento a todos com quem entrar em contato. Você é um centro criativo no qual o crescimento é distribuído para todos. Tenha certeza disso e transmita essa certeza a cada homem, cada mulher e cada criança com as quais entrar em contato. Por menor que seja a transação, nem que seja apenas a venda de uma bala a uma criança. Ponha nela a ideia de crescimento e certifique-se de que esse pensamento tenha sido recebido pela pessoa em questão. Transmita a impressão de crescimento a tudo o que você faz, de modo que todos recebam a impressão de que você é uma pessoa em crescimento e que esse crescimento se transmite a todos que entram em contato com você. Mesmo que as pessoas com quem você se encontra socialmente, sem nenhuma ideia de negócio, e a quem você não pretende vender nada, transmita a ideia de crescimento. Você pode transmitir essa impressão, mantendo a fé inabalável de que está no caminho do crescimento e permitindo que essa fé inspire e preencha todos os seus atos. Faça tudo com a convicção firme de que você é uma personalidade em crescimento e que está promovendo o crescimento de todos. Sinta que está ficando rico e que nesse processo está enriquecendo e conferindo benefícios a todos. Não se vanglorie do seu sucesso e nem fale desnecessariamente sobre ele. A verdadeira fé jamais se vangloria. Sempre que encontramos alguém que vive se vangloriando,
Estamos diante de uma pessoa repleta de dúvidas e de temores secretos. Sinta a fé simplesmente e deixe que ela influencie cada transação. Deixe que cada ato, cada tom de voz e cada olhar expressem a certeza tranquila de que você está ficando rico, de que já é rico. Não são necessários palavras para comunicar esse sentimento aos outros. Todos terão a sensação de crescimento quando estiverem em sua presença e serão atraídos para você outra vez. Você deve procurar tal impressão nos outros, de modo que todos sintam que, associando-se a você, conseguirão crescer. Procure dar a eles um valor útil que seja mais do que o valor em dinheiro que está recebendo deles. Orgulhe-se sinceramente de agir assim e deixe que todos saibam, e não lhe faltarão clientes. As pessoas vão aonde recebem crescimento e o supremo, que deseja o crescimento em tudo e que sabe tudo. Levará a você homens e mulheres que nunca ouviram falar de sua existência. Seu negócio crescerá rapidamente e você ficará surpreso com os lucros inesperados. Poderá fazer combinações cada vez maiores todos os dias, garantir vantagens maiores e passar para uma atividade mais do seu gosto, se assim desejar. Porém, enquanto faz isso, não deve jamais perder à vista a imagem do que você deseja, e nem a fé e o propósito de conseguir o que quer. Aqui vai outra advertência a respeito dos motivos. Cuidado com a tentação de exercer poder sobre as outras pessoas. Nada é mais agradável à mente desinformada ou parcialmente desenvolvida do que o exercício do poder ou do domínio sobre as outras pessoas. O desejo de governar por uma gratificação egoísta tem sido o flagelo do mundo. Por séculos sem conta, reis e senhores encharcaram a terra com o sangue de suas batalhas, para aumentar os seus domínios, não em busca de mais vida para tudo, mas para conseguir mais poder para si mesmos. Hoje, o motivo principal no mundo do comércio e da indústria é o mesmo. Os homens formam seus exércitos de dólares e destroem as vidas e os corações de milhões, na mesma luta insana pelo poder sobre o seu semelhante. Os reis do comércio, como os reis da política, são inspirados pelo desejo de poder. Jesus viu nesse desejo de poder o impulso motivador daquele mundo cruel que ele buscava destronar. Leia o capítulo 23 de Mateus e veja como ele descreve a ambição dos fariseus de serem chamados de mestre, de desejarem sentar nos lugares mais elevados, dominar os outros e onerar com cargas pesadas os menos afortunados. E observe como ele compara essa ambição por domínio com a procura fraterna do Deus comum, para a qual convoca os seus discípulos. Cuidado com a tentação de procurar a autoridade, de tentar se tornar um mestre, de ser considerado como alguém acima dos homens comuns, de impressionar os outros com ostentação e assim por diante. A mente que busca dominar os outros é a mente competitiva, a qual nada tem a ver com a mente criativa. Para dominar seu ambiente e o seu destino, você não precisa dominar os outros homens. Na verdade, quando você entra na luta pelos lugares mais altos, começa a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente. E a probabilidade de ficar rico passa a depender da sorte e da especulação. Cuidado com a mente competitiva. Não há melhor afirmação sobre o princípio do ato criativo
do que a frase favorita do falecido Jones de Toledo, que é uma regra do ouro: o que quero para mim mesmo, quero para todos. Capítulo número 15: O homem que avança na vida. O que foi dito no último capítulo aplica-se tanto ao profissional quanto ao salariado e ao comerciante. Não importa o que você seja, médico, professor ou sacerdote, se for capaz de proporcionar aos outros aumento ou crescimento de vida e fazer com que eles tomem conhecimento desse fato, eles serão atraídos em sua direção e você ficará rico. O médico que tem a imagem mental de si mesmo como um grande, bem-sucedido restaurador da saúde e que trabalha para a realização completa dessa imagem com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão íntimo com a fonte da vida que o seu sucesso será fenomenal. Será procurado por uma multidão de pacientes. Ninguém tem maior oportunidade de seguir os ensinamentos desse livro do que o praticante da medicina. Não importa a escola que pertença, pois o princípio de curar é comum a todas elas e pode ser alcançada por todas, sem distinção. O homem avançado na medicina, que mantém a imagem clara de si mesmo como bem-sucedido, e que obedece às leis da fé e do propósito e da gratidão, sem dúvidas vai curar todos os seus pacientes, não importa os remédios que usar. No campo da religião, o mundo clama por um sacerdote que ensine aos fiéis a verdadeira ciência da vida abundante, aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer, ao lado das ciências aliadas do bem-estar, de ser grande e de conquistar o amor das outras pessoas. E quem ensina esses detalhes no púlpito jamais sentirá falta de uma congregação. Esse é o evangelho que o mundo precisa. O evangelho que ensina o aumento da vida. Os homens o ouvirão satisfeitos e o apoiarão incondicionalmente quem o leva a eles. O que precisamos agora é de uma demonstração da ciência da vida feita no púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Precisamos do pregador que seja rico, saudável, grande e amado, para nos ensinar a alcançar todos esses bens. E quando ele chegar, encontrará um número enorme de fiéis seguidores. O mesmo se aplica ao professor, capaz de inspirar as crianças com a fé e o propósito de avançar na vida. Ele jamais ficará sem emprego. E qualquer professor que possui essa fé e esse propósito pode transmiti-los aos seus alunos. E só pode transmiti-los se fizerem parte de sua própria vida e de seu trabalho. O que vale para o professor, o pregador e o médico, vale também para o advogado, o dentista, o corretor de imóveis, o agente de seguros. Isso vale para todos. A ação combinada, mental e pessoal, que acabo de descrever, é infalível. Todos os homens e todas as mulheres que a seguirem ao pé da letra com perseverança ficarão ricos. A lei do aumento da vida é uma certeza tão matemática em sua atuação quanto a lei da gravidade. Enriquecer é uma ciência exata. Tudo isso aplique-se ao assalariado, do mesmo modo que aos profissionais descritos. Não pense que você não tem a chance de enriquecer, porque trabalha onde a oportunidade de crescimento não é visível, onde os salários são baixos e o custo de vida é alto. Forme uma visão mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito.
Faça todo o trabalho possível, todos os dias, e faça de modo perfeito e bem-sucedido. Aplique o poder do sucesso e o propósito de enriquecimento em tudo que você faz. Mas não haja desse modo apenas com a ideia de cair nas boas graças de seu empregador, com a esperança de que ele ou os que estão acima de você vejam seu bom trabalho e o promovam. É pouco provável que façam isso. O homem que é apenas um bom trabalhador, que desempenha sua função com a melhor de suas habilidades e satisfeito com isso, é valioso para o empregador. Portanto, ele não tem interesse em promovê-lo. Ele vale mais onde está. Para garantir o seu crescimento, não basta ser grande demais para o lugar que ocupa. O homem que tem certeza de que vai melhorar e crescer na vida é aquele que é grande demais para o lugar que ocupa e que tem uma ideia clara e precisa do que quer ser. Ele sabe que pode ser o que quiser e está resolvido a ser aquilo que deseja. Não tente fazer nada mais, além de desempenhar completamente a sua função atual, com o intuito de agradar o seu empregador. Faça isso com a ideia do próprio avanço na vida. Mantenha a fé e o propósito de crescer na vida durante as horas de trabalho, depois das horas de trabalho e antes das horas de trabalho, de modo que qualquer pessoa que entre em contato com você, seja o chefe de sessão, um companheiro de trabalho ou alguém de nossas relações sociais, sinta a força do propósito irradiando-se de sua pessoa e que todos tenham a sensação de crescimento que emana de você. As pessoas serão atraídas para você. E se não houver possibilidade de avanço em seu emprego atual, logo surgirá a oportunidade de outro emprego melhor. Existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado, que se move de acordo com essa lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você agir do modo certo. Ele tem que fazer isso para ajudar a si mesmo. Não existe nada nas circunstâncias de seu emprego, nem na situação de sua empresa, capaz de mantê-lo onde está. Se você não pode ficar rico trabalhando para a indústria do aço, ficará rico numa fazenda de 3 hectares. E se começar a se movimentar do modo certo, certamente escapará das garras da indústria do aço e chegará à fazenda ou a outro lugar que deseja. Se alguns milhares de seus empregados começassem a agir do modo certo, o truste do aço estaria em péssima situação. Teria de dar oportunidades a seus trabalhadores ou encerrar suas atividades para sempre. Ninguém tem que trabalhar para um truste. Os trustes só podem manter as pessoas nessa condição sem futuro enquanto existirem aqueles ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento, ou mentalmente preguiçosas demais para colocá-las em prática. Comece a pensar e agir desse modo, e a sua fé e o seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar a sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo, porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que você deseja. Quando surgir uma chance para ser mais do que agora, e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não pode existir no universo falta de oportunidade para o homem que está levando uma vida de crescimento. É parte inerente à constituição do cosmos que todas as coisas devem ser para ele e devem trabalhar juntas para o seu bem.
e ele certamente ficará rico se agir do modo certo. Portanto, deixe que os assalariados estudem esse livro atentamente para seguir o curso de ação que ele prescreve. Não há como falhar. Bem, meus amigos, termina aqui o 13º, 14º e o 15º capítulos do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito pelo autor Wallace de Walter. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E se você quiser adquirir essa obra-prima do autor Wallace de Walter, deixarei o link abaixo na descrição desse vídeo. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.